Olá, tudo bem? Depois de um longo período sem gravar vídeos para o canal, agora neste início de 2020, resolvi gravar um vídeo onde procuro apontar um caminho que, por exemplo, caso eu fosse deputado, fosse político no Brasil, apontaria para transformar o Brasil de um país de futuro eternamente adiado para um país do presente, para a grande nação do presente. Então eu resolvi criar aqui alguns pontos do que por exemplo, seria propostas que eu faria caso eu fosse político no Brasil, fosse, por exemplo, deputado no Brasil. Por exemplo, em relação à Amazónia, eu proporia que fosse retirado, por exemplo, todo o gado, porque não é, a Amazónia não tem características para a produção de gado. Então, eu proporia que, por exemplo, em relação à Amazónia, fosse retirado todo o gado que lá existe. E toda essa área fosse usada da seguinte forma: 60% da área desocupada por esse gado fosse replantada com espécies altamente rentáveis, com um potencial enorme a nível global e que só naquela região pode ser produzido com essa qualidade, e ainda mais que se pode usar a questão ambiental para levar as pessoas de todo o mundo a estar dispostas inclusivamente a pagar um preço maior, porque sabem que dessa forma, além de estar a comprar produtos de alta qualidade, são produtos ecologicamente corretos, que as pessoas saberiam que ao consumir esses produtos estavam de alguma forma a contribuir para a questão ambiental. Por exemplo, a produção de açaí, que é uma fruta que está a ter uma aceitação cada vez maior em todo o mundo e que é típica daquela região, não se produz em outro lugar do mundo. Por exemplo, a castanha do Pará, por exemplo, o cacau da Amazónia, que tem características muito próprias, de excelente qualidade, como eu já vi em alguns programas, por exemplo, do Globo Rural, em que se mostra isso. E, por exemplo, todas as outras espécies exóticas de frutos que existem na Amazónia, se pegasse 60% dessa área e se plantasse, sobretudo com essas espécies economicamente rentáveis, isto por si só representaria uma enorme renda para as regiões amazónicas e, com certeza, iria reduzir, se não a zero, a muito próximo de zero, o desemprego nessa região. Porque são tudo atividades altamente geradoras de renda e essas populações poderiam usar essa renda para ter um nível de vida muito melhor, por exemplo, sendo elas próprias a cultivar e a ter um benefício direto desses cultivos, e o processo de venda, distribuição, entregues, por exemplo, a cooperativas colocadas em cada uma dessas regiões, que, com a colaboração do Estado e com o marketing internacional, por exemplo, exportar esses produtos e essa renda se revertir diretamente para as populações que passariam a produzir esses produtos. Os 40% restante de terra, por exemplo, poderia ser usada para a piscicultura. Na Amazónia existem várias espécies de peixes altamente rentáveis, com uma taxa de crescimento enorme e que também é única daquela região, e que tenho a certeza absoluta que, com um marketing bem feito, teria uma procura enorme a nível global, como por exemplo o pirarucu, que é um peixe que tem um índice de crescimento único. Não há provavelmente no mundo outro peixe com o potencial económico que tem o pirarucu, com a sua capacidade enorme de crescimento em muito pouco tempo. Outra coisa que eu iria fazer, que eu proporia que se fizesse, era a criação de uma mineradora nacional. Essa mineradora nacional teria como primeira missão ocupar todos os garimpos clandestinos, porque hoje o que acontece na Amazónia é que sempre que se detecta um garimpo clandestino, a polícia vai lá, a Polícia Federal vai lá, destrói, passado algum tempo os garimpeiros lá voltam. Então qual é a forma óbvia de resolver esse problema de uma vez por todas? Com ocupação permanente. É detectado um garimpo clandestino, essa mineradora iria lá com os seus especialistas, verificavam se
a produção de minério nessa região é efetivamente rentável. Se fosse rentável, instalava-se lá unidades, não só atraindo mão de obra local e resolver o problema do desemprego também nessa área dos garimpos, dando a possibilidade das pessoas de trabalhar nessa área, e usar esses recursos, por exemplo, para a criação de um fundo, uma espécie de cofre nacional, onde toda essa riqueza extraída com ouro, cobre, pedras preciosas, fossem usadas, por exemplo, como um cofre, como eu disse, a nível nacional, quem sabe para criar, por exemplo, uma moeda nacional com lastro nessa riqueza. Portanto, uma moeda que teria, em termos de valor, um valor muito maior que qualquer outra moeda do mundo, porque ao contrário das moedas que acontecem a nível global, que são todas fiduciárias, essa passaria a ser uma moeda com um lastro numa riqueza específica. Outra coisa que eu faria, por exemplo, é usar essas mineradoras, por exemplo, para nacionalizar aquelas mineradoras que causaram os impactos que se sabe, por exemplo, em Brumadinho, e parte do dinheiro da nacionalização dessas mineradoras viria de quê? Viria dos custos que passariam a ser do Estado de reparar os danos ambientais e indemnizar as pessoas. Seria feito um cálculo justo de quanto seria necessário, de quanto é necessário ainda usar para recuperar as áreas degradadas, de quanto será necessário para indemnizar as pessoas que foram afetadas por essas mineradoras, e se esse dinheiro, por exemplo, fosse maior ou superior ao valor da empresa, a empresa ainda ficaria com uma dívida em relação ao Estado. Se fosse inferior ao valor real da empresa, o Estado só teria que indemnizar a empresa no valor restante, e tudo o resto seria usado dessa forma. E essa empresa, obviamente sendo estatal, teria uma responsabilidade muito maior do que sendo privada, porque quando esses acidentes que aconteceram em Brumadinho, por exemplo, dificilmente aconteceria com a empresa estatal, e caso acontecesse, eu tenho a certeza absoluta que a recuperação seria muito mais rápida, devido à consequência negativa que teria pelo facto da empresa ser nacional. As consequências políticas para o Estado seriam muito mais graves, e eu tenho a certeza que qualquer governo que estivesse no poder quando isso acontecesse teria todo o interesse em resolver o problema o melhor possível e o mais rapidamente possível. Por exemplo, eu proporia o lançamento de um enorme programa nacional de saneamento básico, de despoluição dos rios, de fornecimento de águas. Por exemplo, em relação à agricultura, criar intercâmbios com as faculdades, com o IBAMA, com a Embrapa, cada vez maior, de recuperações de áreas degradadas, de áreas das margens dos rios, de recuperação de nascentes, e com isso aumentar ainda mais, criar condições para aumentar ainda mais a produtividade por hectare, de forma a que com menos terra se consiga produzir mais alimento, gerando assim mais riqueza para a população. E, por exemplo, no caso do saneamento, usar, por exemplo, isso não só para todas as vantagens evidentes que existem no caso de ter um sistema de saneamento, sobretudo o facto de despoluir, por permitir despoluir os rios e transformar os rios num recurso, por exemplo, para irrigação das terras, para uma rede fluvial, para transportes, usar como autoestradas com custos muito mais baixos do que os custos rodoviários, por exemplo. Enfim, todas as vantagens que tem, como é óbvio, de as populações poderem ter, em vez de ter que estar a suportar o cheiro horrível de rios poluídos, poder usufruir de rios que tenham água de boa qualidade, que possa inclusivamente ser tratada para
ser usada pela população. Outra coisa que eu lançaria era um programa de erradicação das favelas. Não se pode continuar a glamourizar as favelas. As favelas não têm nada não têm nenhum glamour. As favelas é algo que degradante e é algo que não por acaso uma grande parte da criminalidade está ali implantada. E o que é que eu fazia? Não era expulsar de lá as pessoas, muito pelo contrário. Seria urbanizar essas regiões de favelas, construindo empreendimentos perfeitamente, para já abrindo estradas largas, estradas com qualidade, levando o saneamento, levando água e construindo habitações dignas para as pessoas lá morarem, construir hospitais, construir, por exemplo, esquadras da polícia, de forma que a polícia estivesse presente ali, escolas, áreas de lazer, enfim, transformar as favelas em verdadeiros bairros onde as pessoas pudessem viver com dignidade. Estes são apenas alguns exemplos do enorme potencial que o Brasil tem para se transformar em muito pouco tempo, não na nação eternamente na nação do futuro, mas na grande nação do presente. O Brasil tem um potencial que tem sido sistematicamente desperdiçado por falta de interesse da classe política e da parte, inclusivamente, da população, que não pressiona devidamente, está constantemente em guerras entre extremos de um lado e de outro, em guerra a população entre si, quando se deveriam unir em busca de como elas poderiam colaborar para fazer do Brasil um país melhor. Como elas podiam, por exemplo, se unir para escolher políticos de qualidade capazes de pôr em prática um conjunto de obras capaz de lançar o país efetivamente para fazer dela a nação que o Brasil tem todas as condições de ser, como nenhuma outra nação do mundo. Este era um vídeo que eu queria falar sobre isto, lançar um vídeo, digamos assim, de um sinal de esperança, um sinal de que esse ano de 2020 possa ser para o povo brasileiro um ano melhor. É evidente que no contexto atual em que o país vive, isso é muito improvável que aconteça, mas se as pessoas deixarem de estar em guerra permanente umas contra as outras e se resolverem se unir à procura, mesmo com as suas diferenças, daquilo que as une, daquilo que é importante para elas e passarem a escolher políticos e o Brasil tem uma vantagem muito grande no seu sistema, apesar de ter todas um conjunto de desvantagens, ele tem uma vantagem importante no seu sistema político, que é o facto dos deputados serem escolhidos diretamente. Se as pessoas souberem utilizar isso para colocar no Parlamento políticos que vão para o Parlamento defender aquilo que a população quer que efetivamente se faça, é possível criar-se um Parlamento melhor, menos politizado num aspecto negativo da palavra e muito mais engajado na ideia de se fazer do Brasil um país melhor. Um país como nenhum outro tem o potencial de fazer e que, infelizmente, ano após ano, vai ficando para trás, e não é por culpa só dos políticos, porque os políticos que lá estão, eles estão lá porque foram as pessoas que os colocaram, mas porque a própria população se está a perder em guerras, inclusive em guerras religiosas, que não têm nada a ver com política. Essas coisas deviam ser postas completamente de parte da política. As pessoas deviam se engajar naquilo que é importante para elas. O que é que eu gostaria de ver, por exemplo, na minha região, onde eu vivo? Como é que eu gostaria que a minha região fosse? E então, a partir daí, as pessoas deviam se unir e escolher as pessoas certas para pôr em prática esses planos. E ao trazer esse conjunto de medidas, que, por exemplo, seriam medidas que eu defenderia se fosse deputado no Brasil, e para quem não sabe, até poderia ser, porque eu sou cidadão brasileiro, a minha primeira nacionalidade é brasileira, já vivo há muitos anos em Portugal, daí o meu sotaque, mas sou cidadão brasileiro.
E não estou com isso me candidatando, evidentemente, a nenhum lugar parlamentar. Estou apenas a usar este vídeo como uma forma de colaboração, como uma forma de as pessoas que venham assistir este vídeo entendam que elas podem sim, cada uma delas individualmente, mas sobretudo quando elas se juntam, criar as condições para fazer do Brasil um país muito melhor do que é hoje. O Brasil tem condições para se tornar um país invejado pelos países que hoje o povo brasileiro inveja. Um bom ano para todos, fiquem bem e se gostou desse vídeo, partilhe nas redes sociais, dê o seu like, ative o sininho, porque embora eu tenha gravado vídeos com muito mais espaço entre uns e outros, aliás, se calhar mais uma razão para ter o sino ativado, para que recorde que finalmente entrou mais um vídeo. Eu vou ver se começo a gravar vídeos com um pouco mais de frequência. E pronto, mais uma vez, fiquem bem, tenham um bom ano e, por favor, vamos acabar com as guerras entre nós e vamos nos unir naquilo que todos nós sofremos, naquilo que é algo que todos nós ansiamos, para escolhermos a próxima vez e escolhermos melhores os nossos políticos. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.